Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula vou falar sobre padrões de projetos. Em continuação à série de videoaulas onde eu abordei os princípios sólidos, eu achei por bem apresentar o conceito de padrões de projeto. Eu vou iniciar com uma definição formal sobre padrões de projeto. Então, padrões para arquitetura de software são soluções de eficiência já comprovadas e amplamente utilizadas para a resolução de problemas comuns em projetos de software. Note que eu destaquei soluções de eficiência já comprovadas, amplamente utilizadas para a resolução de problemas comuns. Essas soluções elas são desenvolvidas e conhecidas por especialistas e tornam-se padrões por serem reutilizadas várias vezes em vários projetos e por terem eficácia comprovada. Então note que eu destaquei que os padrões eles foram desenvolvidos por especialistas, foram reutilizados várias vezes e têm uma eficácia comprovada. Isso seria uma definição genérica. Agora eu vou dar a definição que Christopher Alexander deu em 1977, quando a ideia de padrões de projeto realmente veio à tona e foi definida. Foi o Christopher que apresentou os 250 padrões para a arquitetura. Ele era engenheiro civil e a ideia dos padrões de projeto surgiu no mundo da engenharia. E depois ele foi abarcada pelo mundo do software. Então, o Christopher disse o seguinte, que um padrão de projeto, ele descreve um problema que ocorre inúmeras vezes em determinado contexto. Ou seja, é um problema que ele é recorrente sob determinado contexto. O padrão de projeto, ele descreve ainda a solução para esse problema. Ele descreve o problema e a solução, de modo que essa solução possa ser utilizada sistematicamente em distintas situações. Então, um padrão de projeto descreve o problema, que é repetitivo, descreve a solução, e essa solução ela é feita de tal forma que ela pode ser utilizada depois, de uma maneira sistemática em distintas situações. Então essa é a definição do Christopher, e com essa definição foi vamos dizer assim, o que inaugurou a ideia dos padrões de projeto. Resumindo isso, nós podemos dizer o seguinte, que no mundo de software, nós estamos trabalhando com software, então nós temos que pensar em código, em projetos, em arquiteturas de projetos. Então nós podemos resumir da seguinte forma: alguém teve o mesmo problema e já resolveu, então por que reinventar a roda? Ou ainda, se você tem um problema, procure para ver se alguém já não resolveu aquele problema. Use a experiência dos outros e gaste o seu tempo com outra coisa. Escreva menos código. Os padrões de projeto eles servem para isso. Eles são soluções prontas que alguém já descobriu, já testou, já aplicou e está ali disponível para você utilizar. O conceito de padrões de projeto ele é um conceito genérico, embora existam diversos padrões de projeto. Nessa videoaula eu vou falar e apresentar os padrões da gangue dos quatros. Nessa figura nós temos uma ideia genérica de como os padrões de projeto atuam. A primeira coisa eu tenho que identificar o código ruim, o código que está cheirando mal. Então, para isso, olha, eu tenho aqui um artigo, eu não tenho somente esse artigo, eu tenho esse e mais alguns outros artigos
que falam, né, sobre os princípios básicos de um projeto de software. E aqui eu listo inúmeros itens, né, e conceitos de como você pode identificar um projeto que não está legal, o código que não está cheirando bem, né? Isso é muito importante. Então, sugiro que você leia esse artigo, e tem um outro artigo que fala sobre identificar código ruim. Então, a primeira coisa é identificar aquilo que não está adequado às boas regras, aquilo que está violando os princípios. Para isso, me baseio em princípios e padrões de projetos. E qual que é o objetivo? O objetivo é aplicar os padrões, né, de forma que o meu código ele fique aderente aos princípios e passe a ser um código bom com padrões. Eu uso, para fazer isso, a refatoração. Então, a ideia básica é essa. Agora, quais as principais propriedades dos padrões de projeto? Falando de uma forma geral. Os padrões de projeto, eles capturam o conhecimento e a experiência de especialistas em projetos de software. Ou seja, especialistas já desenvolveram a solução para o seu problema. Eles também especificam abstrações que estão acima do nível das classes, ou objetos isolados ou de componentes. Então, a aplicação de padrões vai fazer com que o seu código ele seja mais coeso, né, e menos acoplado. Os padrões de projeto também definem um vocabulário comum para a discussão de problemas e soluções de projeto. Tá? Facilitam a documentação e a manutenção da arquitetura do software, auxiliam o projeto de uma arquitetura com determinadas propriedades e auxiliam o projeto de arquiteturas mais complexas. Ou seja, os padrões de projeto, quando aplicados de forma conveniente, eles só fazem com que o seu código melhore. E dentre os principais benefícios na utilização dos padrões de projeto, nós podemos resumi-los nos seguintes itens. Eles fornecem soluções que já foram testadas e aprovadas, isso é muito importante. Tá? O padrão de projeto ele é uma solução que está efetivamente testada, aprovada e foi utilizada já muitas vezes, né, e vai continuar sendo reutilizada. A aplicação dos padrões de projeto, eles tornam o sistema mais fácil de entender e manter, justamente pela identificação dos padrões. Os padrões de projeto facilitam o desenvolvimento de módulos coesos, né? O código tendo uma alta coesão. A aplicação dos padrões de projeto torna o seu código mais coeso. E os padrões de projeto também fazem com que a comunicação entre os participantes do projeto fique mais eficiente, porque todos vão estar trabalhando sobre soluções conhecidas, né? E todos conhecendo os padrões, fica muito fácil, né, a comunicação. Agora, como você pode ver, o conceito em si é simples, tá? Mas não é porque você vai ler sobre padrões de projetos, ou mesmo quando nós apresentamos alguns padrões aqui, que eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, mas mesmo que você conheça a definição dos padrões, não é tão simples assim você sair aplicando. Agora, como e quando utilizar padrões de projeto? Olha, a primeira coisa que você tem que ter é bom senso. Bom senso para desenvolver o seu código, aplicar os princípios, né, das boas práticas. Quando se fala em padrões de projeto, muita gente pode imaginar soluções complexas que especialistas desenvolveram. Não é bem assim. Existem realmente soluções complexas. Mas você pode pensar em padrões de projeto de uma forma bem mais genérica. Quando você aplica o princípio da responsabilidade única, que nós vimos no primeiro princípio sólido, é um padrão de projeto. Cada um dos princípios sólidos,
se você analisar de uma maneira geral, ele é um padrão de projeto. Dessa forma, o princípio aberto-fechado, o princípio da substituição de Liskov, o princípio da injeção da segregação da interface, todos esses princípios, eles fazem com que o seu código precise de menos refatorações. Se você aplicar esses princípios, se eles fizerem parte do seu dia a dia, né, você vai ter que mudar pouca coisa no seu código. Tá? Então, é isso que eu quero dizer, bom senso. Você tem que ter bom senso e conhecer os princípios básicos do desenvolvimento de software, né, no paradigma da orientação a objeto. Com isso, você faz a sua parte, implementa a solução e veja se ela está funcionando. Está funcionando? Pronto, beleza. Um dos primeiros quesitos, né, que você deve ter. Depois que você chegou a isso, aí sim você vai verificar, né, se a sua solução ela pode ser otimizada. E se for o caso, né, você vai utilizar o padrão de projeto que se ajusta ao seu caso, para melhorar as deficiências verificadas no seu projeto. É claro que isso vai ser tão mais fácil, né, se você tiver uma visão global do seu projeto e do funcionamento do seu projeto. E se você tiver um conhecimento dos padrões de projeto. Agora, lembre-se de uma coisa. Os padrões de projeto, eles não são uma varinha mágica que vai tornar o seu código isento a falhas. Não. Né? Se você implementar mal os padrões, eles podem até diminuir a compreensão do seu projeto e aumentar a quantidade do código. Então, põe na sua cabeça uma coisa. Os padrões de projeto, eles não resolvem todos os problemas de design do projeto. Eles te ajudam, né? E tudo vai depender, naturalmente, do seu bom senso. Agora, na descrição de um padrão de projeto, eu vou falar sobre os padrões de projeto que foram elencados e identificados pelo Eric Gama, o Richard Helm, o Ralph Johnson, o John Lissitz, que é conhecido como a Gang of Four, que é o GOF, que é os padrões de projeto GOF. Nesses padrões de projeto, que eu vou apresentar rapidamente aqui, eles são descritos através dos seguintes itens, né? Um nome, que vai identificar a essência do padrão, o objetivo, que descreve como o padrão atua, o problema, que descreve o problema a ser resolvido, a solução, que descreve a solução, e as consequências, que descreve os benefícios da utilização do padrão. Geralmente esses padrões eles são descritos com esses 5 itens. Existem algumas variações, né? Mas de forma geral, o nome, objetivo, solução e consequências, problemas, é o que você vai encontrar na definição, da descrição do padrão de projeto GOF. Tá? Aqui eu coloquei a capa do livro, né? Design Patterns, que foi lançado acho que em 1995 pela Gangue dos Quatro, falando desses padrões. Então, como exemplo de um padrão, eu peguei um padrão GOF, né, que é um dos padrões que foram identificados e descritos aqui pela Gangue dos Quatro. E para mostrar a sua descrição, eu escolhi o padrão Siganton, que diz o seguinte: o objetivo do padrão, garantir que determinada classe tenha somente uma instância e fornece um ponto global de acesso para a mesma. Esse é o objetivo do Singleton. Né? Qual é o problema que ele resolve? O cenário do problema. Um dos cenários possíveis é quando você precisa de somente uma instância da classe, como, por exemplo, uma conexão com o banco de dados. Nesse cenário, se você chamar diversas vezes a conexão com o banco de dados em um código na mesma execução, você vai ter uma grande perda de desempenho. Tá? Então, aqui está o problema identificado. Como que eu resolvo isso? Tá. Pega o padrão Singleton. Já foi identificado, testado e comprovado. O que ele faz? Ele garante que
se você aplicar ele nessa execução, será instanciada a classe somente uma vez. É isso que o padrão singleton faz. Note que os padrões de projeto, eles são aderentes aos princípios sólidos, né? Então, qual é a responsabilidade do padrão singleton? Ele só tem uma responsabilidade, tá? Garantir, né, que determinada classe tenha somente uma instância. Aqui eu já tenho a aplicação do princípio SRP. E quais as consequências da aplicação desse padrão específico? Porque estou falando de um padrão exemplificando a definição dos componentes do padrão. Quais as consequências? Bom, como a classe singleton ela encapsula a sua única instância, ela pode ter controle total de como e quando os clientes acessam as instâncias. Tá? Então esse padrão ele representa uma melhoria em relação ao uso de variáveis globais, que é o que geralmente se utiliza nesse cenário. Então aqui é um exemplo de um padrão identificado pela gangue do for, que é o padrão singleton, né, sendo descrito, né, usando os itens nome, objetivo, problema, solução e consequências. Esse é um dos padrões. Os padrões Goff, né, que foram descritos em 1995 nesse livro, é o Design Patterns, né, que é Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Né. Eles foram divididos em 3 grupos, que é os padrões de criação, né, os padrões de estrutura e os padrões de comportamento. Tá? Então, rapidamente, padrões de criação, você tem o Abstract Factory, são padrões que tratam de criação, né, de instâncias. Tem o Builder, tem o Singleton, o Factory Method e o Prototype. Padrões de estrutura é o Adapter, Bridge, Composite, Decorator, o Facade, o Flyweight e o Proxy. E os padrões de comportamento, você tem o Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method e Visitor. Então você tem aqui dividido em 3 grupos os padrões Goff, que foram identificados pelas gangues do 4 e foram descritos nesse livro. Né? Esse livro tem em português atualmente. Agora, para concluir, eu quero falar de uma coisa muito importante. Como escolher e como aplicar um padrão de projeto? Não existe uma receita pronta, mas nós podemos facilitar a nossa decisão seguindo alguns conselhos. Bom, o primeiro conselho que eu dou para você é você conhecer bem os padrões de projeto. Você tem que conhecer o que cada um faz, como eles atuam, né? E para isso você vai ter que estudar um pouco. Então você pode escolher dentre muitos padrões de projeto já existentes e catalogados. Tá? Eles já estão catalogados ali. Então, como identificar aquele que é mais apropriado para o seu problema? Como fazer isso? Para saber qual o padrão de projeto você pode usar e como aplicar o modelo do seu problema específico, é importante compreender e utilizar alguns conceitos. Vamos a eles. Bom, primeiro, você não pode aplicar padrões sem conhecer os bem. Então, você tem que conhecer os padrões. Tá? Aí, o primeiro passo a dar é expandir o seu conhecimento e estudar os padrões e princípios de forma concreta e abstrata. Você tem que conhecer a fundo. A seguir, você pode implementar padrões de projeto de muitas formas. E quanto mais você conhecer sobre as diferentes implementações possíveis, mais você irá compreender sobre o real objetivo do padrão e de como o padrão pode possuir diferentes implementações. Ok? Outra coisa que é muito importante e que muita gente, às vezes, por uma mal interpretação, atua de forma incorreta. Muita gente acha que tem que aplicar um padrão de projeto, os padrões de projeto no software ele tem que aplicar. Então, a preocupação desse tipo de desenvolvedor é querer aplicar os padrões de projeto no seu código. E não é bem assim. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: eu realmente preciso introduzir um padrão de projeto no meu aplicativo? Eu preciso aplicar esse padrão?
Você tem que fazer essa pergunta porque é comum os desenvolvedores tentar usar um padrão para resolver todos os problemas quando eles estão estudando os padrões. Geralmente quando você está estudando, você, eu vou aplicar esse padrão ali, tá? É claro, isso é uma consequência da cognitiva de seu aprendizado está te abrindo novos horizontes, mas você tem que ir devagar. Você precisa parar e pesar o tempo inicial necessário para implementar um padrão e o benefício que ele vai te trazer. Você não pode esquecer do princípio KISS, que é Keep it simple, stupid, ou seja, mantenha as coisas simples. Tá? É isso que eu quis dizer quando eu falei que você tem que ter bom senso. Então, de forma geral, o que você tem que fazer? Você tem que generalizar o seu problema, identificar os problemas que você está enfrentando de forma mais abstrata. Veja a forma como a intenção de cada padrão em princípio está escrito e veja se o seu problema se encaixa com o problema que um determinado padrão ou princípio está tentando resolver. Lembre-se que padrões de projeto são soluções de alto nível. Então, tente abstrair do seu problema e não se concentre demais nos detalhes do seu problema específico. Olhe para os padrões de natureza semelhante e para os padrões no mesmo grupo. Tá? Lembre-se que eles foram divididos em 3 grupos. Então, os padrões de projeto agrupados aqui no grupo dos padrões de criação, eles vão ter, né, o mesmo objetivo, o mesmo princípio atuando. Né? Então, olhe para os padrões de natureza semelhante e para os padrões no mesmo grupo. Não é porque você utilizou um padrão antes, né, e resolveu esse problema que você vai ter que ficar usando esse padrão sempre. Tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, encapsule o que varia. Olhe para o que provavelmente vai mudar no seu código, na sua aplicação. E se você sabe que o algoritmo vai mudar ao longo do tempo, olhe para um padrão que vai ajudar você a alterá-lo sem afetar o resto da sua aplicação. Sempre respeitando os princípios sólidos. Né? Lembre-se do princípio aberto e fechado. Fechado para alteração, aberto para modificação. Depois de ter escolhido um padrão de projeto, esteja certo em usar a linguagem de seu padrão ao longo, né, com a linguagem do domínio, ao nomear os participantes de uma solução. Por exemplo, se você está usando o padrão estratégia para fornecer uma solução, procure utilizar nomes adequados, usando o vocabulário padrão em comum com a linguagem do seu domínio. Tá? Isso vai tornar o seu código mais legível e compreensível para os outros desenvolvedores com conhecimentos de padrões. Né? E finalmente, quanto mais você souber sobre cada um dos padrões, melhor equipado você estará para aplicá-los. Procure captar a intenção de cada padrão para refrescar sua memória para quando você tiver um problema e estiver procurando uma solução. Então a ideia é a seguinte, é você internalizar os padrões, os seus conceitos, como eles funcionam, de forma que quando você for desenvolver o seu código, e com a prática, você vai poder entender, né, e após identificar um problema, saber qual dos padrões melhor se adequa ao seu caso, à sua solução. No meu artigo Padrões de Projeto, eu abordo em mais detalhes o conceito sobre padrões de projeto. E no meu artigo VBNet, usando padrões de projeto na prática, são 2 ou 3 artigos, eu mostro, né, como você pode, de uma maneira bem simples, né, aplicar padrões. Eu apresento uma solução, crio ela sem padrão e depois eu faço aplicações de alguns padrões de projeto. Tá? E no site da MSDN, a própria Microsoft tem artigos sobre padrões e práticas, com recomendações, né, que você pode ler e sempre verificar se é adequado ao seu cenário e utilizar na prática. Então, o conceito de padrões de projeto é esse. Ele é muito importante e é claro que eu não entrei nos detalhes de cada um deles, porque eles são muitos padrões, né? Cada um tem a definição, tem a implementação. Né? Isso seria o caso de
uma videoaula abordando cada padrão, né? Por isso que eu não entrei em detalhes de cada um deles. Aqui estou apresentando o conceito. E, de forma geral, era isso que eu queria falar sobre padrões de projeto. Até mais!